Tiago Landim está aqui nos estúdios da Rádio Progresso. Tiago sempre com suas anotações, com o seu celular, onde ele guarda muitas e muitas coisas, né? Os conhecimentos, a gravação, inclusive, que faz. Está aqui o nosso querido Tiago Landim. Boa tarde, bem-vindo, Tiago. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os radiovintes, aliás, a todos os ouvintes, né? Adotando uma sugestão, né? Diziam que eu chamando rádio ouvinte, João, parecia assim meio antigo demais. As pessoas hoje todas são ouvintes, né? Então, vamos a remediar essa situação que eu já cometi o erro aqui, né, com o tema de hoje, né, que seria exatamente Farmacon, remédios ou venenos para as nossas vidas. E aí, quando eu pensei nisso, eu estava pensando nas crises que nós estamos passando no nosso país, não é? E das formas de a gente resolver as coisas, e também na sequência que nós estamos fazendo, né, nas últimas conversas que nós tivemos, nós estávamos exatamente buscando ver algumas coisas, alguns conselhos, algumas realidades para esse ano, para a nossa realidade do dia a dia, e também para a realidade das pessoas, né? Para as pessoas que estão começando esse ano, estão querendo novidades, estão querendo apontar para o rumo certo. E aí uma das coisas que a gente tem visto, né, paradoxalmente, na primeira semana nós tivemos uma semana de posses, de muitas novidades nos governos estadual, municipal, estaduais e federal, né? E na semana seguinte nós tivemos aquele absurdo lá da depredação do nosso patrimônio, né, na esfera dos três poderes, nos três palácios dos poderes legislativo, judiciário e executivo. E nós hoje estamos, né, podemos dizer que nós estamos em busca de remédios para essas questões. Como a gente resolver essa situação de, vou criar um neologismo aqui, João, odificação, né? Um processo de estruturação do ódio na nossa sociedade, né? Como nós podemos tirar um bocado de gente daquelas famosas bolhas do radicalismo, né? Das tendências de desprezar tudo aquilo que a gente já criou de civilização, né? Em detrimento de tudo aquilo que a gente poderia dizer que pode ser substituído por um bom diálogo, por uma boa conversa, por um bom esclarecimento. Então, qual seria a dose, né? A palavra fármaco, que vem da farmácia, ela, você que é da área de língua sabe disso, né? Vem do grego. Né? Fármacos, que significados básicos, né? Quer dizer, ao longo do tempo, a semântica foi acrescentando, né? Primeiro era veneno, né? Exato. Fármacos, primeiro era veneno, né? Aí depois remédio. Isso. Né? E depois entrou também, hoje até na própria Grécia, cosméticos, né? Isso. Então, fármaco, veneno ou remédio. Hoje em dia, a filosofia trabalha muito com esse tema, não é, Tiago? Trabalha. A filosofia, ela vai em busca dessas, passando pela etimologia das palavras, ela parte para a interpretação do que seria aquela realidade na realidade do ser humano. Platão antes, inclusive Fedro também. O Sócrates, não, Sócrates ele bebeu um fármaco, né? Ele foi condenado a beber cicuta, veneno, né? A cicuta. Né? É verdade. Ele tinha, né, havia duas soluções para o que ele defendia. Né? Se dizia que o que ele defendia era algo ruim para a sociedade, então se dizia, bom, tudo que você está dizendo aí é ruim para a nossa sociedade, então você tem duas soluções, você tem dois remédios. Um remédio físico, que é a cicuta, você bebeu o veneno, ou seja, você está condenado à morte, ou você condena à morte tudo aquilo que você dizia. E o Sócrates vai na linha de dizer, olha, se eu negar publicamente tudo aquilo pelo qual eu vivi, não vai ter sentido, eu vou estar aí um morto-vivo por aí. Então é melhor, eu prefiro beber o veneno, né? Porque enquanto morre meu corpo, minha alma vai ser libertada
né? Eu vou me libertar, eu vou sair daqui, vou perder essa prisão que é o corpo, e vocês é que serão condenados. Porque, em última instância, quando as pessoas virem o que eu defendia e perceberem que eu fui condenado a morrer por isso que eu defendia, vocês é que serão, né, em última instância, condenados. Então, o veneno... O veneno para Sócrates foi a solução, foi o remédio. Os filósofos, antes de condenações, sofriam demais condenações. Sem dúvida. Eles estavam sempre além do seu tempo, né? Eles transcendiam de uma forma tão espetacular, tão maravilhosa, que eles eram muito... Raro era o que era conselheiro de algum governante, de algum do establishment da época, mas eles eram, como eram pensadores, que muitos dos quais utópicos, não é? E às vezes com conceituações altamente transcendentais, e os governantes muito pouco atentavam para isso, né? E hoje, nos tempos de hoje também, não é? Exato. A passagem, o aluno de Sócrates, que é o Platão, ele vive as duas realidades disso que você muito bem diz. Ele vive o momento da amizade com o soberano de Siracusa, né, que é o chamado tirano de Siracusa, e depois o tirano de Siracusa ele morre, e aí toma o poder o filho do tirano de Siracusa. Então, eu penso que o tirano de Siracusa, que era amigo da cidade de Siracusa, que era amigo de Platão, suportava algumas críticas ácidas, utilizando aqui uma expressão mais atual, né, umas críticas mais duras, pelo fato de, além de filósofo, o Platão ser também amigo dele. Então, bom, vou perdoar aqui, porque eu estou recebendo a crítica do meu amigo. Inclusive, o próprio Aristóteles depois vai dizer que o verdadeiro amigo não é aquele que te elogia quando tu fazes a coisa certa, mas é aquele que te critica quando tu fazes a coisa errada, né? Até desde Aristóteles para frente, o Maquiavel também vai chamar atenção nisso, para a gente tomar cuidado com os bajuladores, com os puxa-sacos, né? O próprio presidente agora da República diz que o governo não precisa de elogio, de tapinha nas costas, precisa de crítica para não errar, precisa de crítica. Então, é um pouco disso. Só que você diz bem, assim, nem sempre o filósofo ele é interessante, ele é, de certo modo, uma figura que atrai, né, por conta da versatilidade de muitos temas que ele é capaz de criar, de tratar, de discutir, mas chega um determinado momento quando o filósofo começa a ver, sobretudo na vida política, como você dizia, do governante, ele começa a mexer em algumas coisas, tocar em algumas feridas, então ele acaba começando a ser incômodo, né? Então ele foi incômodo, foram filósofos incômodos para governantes, para situações de poder, por exemplo, na igreja. O próprio Giordano Bruno foi queimado vivo, né? Porque exatamente estava na contramão do que se preconizava na época da Igreja Católica. Nós tivemos alguns que foram condenados a se calar, né? E outros que foram meio que enquadrados. Tem um filósofo que também é físico, é Isaac Newton, né, bastante conhecido. Tem o Galileu Galilei, que foi condenado a se calar, né, foi levado para o tribunal, e se não fosse amigo do Papa, teria virado churrasquinho também, né? Então temos um pouco isso, né? Aquilo que o filósofo diz... Pois exatamente. Alguns foram para a navalha. Né? Exatamente. Mas o tema é interessante. O fármaco, veneno ou remédio para as nossas vidas, não é? E eu vou deixar bem popular o debate. Tem um adágio popular que diz: tudo demais é veneno, não é? Até mesmo remédio, não é? Sim. Que é, de alguma forma, um veneno para matar alguma coisa, um germe, uma bactéria, tirar um vírus, enfim, um micróbio de uma forma geral. Então, aí é onde você traz fármaco,
veneno ou remédio para as nossas vidas. Aí nos traz, quer dizer, porque como o próprio Platão dizia que a justiça deveria estar dentro de cada um de nós, né? Não é apenas uma coisa institucionalizada para condenar ou absolver, mas a justiça deveria estar dentro de cada um de nós. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à serra, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O fármaco, a ideia do fármaco, sempre vai acabar tendo que ter um vértice, né? Algo com que a gente se balize, porque o equilíbrio está no meio. É o que a gente está precisando hoje, por exemplo, no nosso país, não é? Porque há radicalismos, e aí com radicalismos há atraso, não é? Aí o fármaco vira veneno. Exatamente, né? exatamente. E não é o que precisamos nas nossas vidas, né? Exato. As coisas que a gente... Porque a gente está vendo agora uma sessão de... Né, uma sequência de prisões no Brasil, né? Para os crimes que estão por aí, que estão a olhos vistos, claro, crimes são combatidos com punições, com prisões, com condenações, isso é fato, né? Mas há uma coisa, João, que não é crime. Por exemplo, quando você falava aí dos radicalismos, das pessoas que estão estremecidas, das pessoas que têm uma visão capaz de, por exemplo, de matar a outra pessoa simplesmente porque elas pensam diferentes. As pessoas que estão em grupos que hoje a gente pode dizer, inclusive, são verdadeiras seitas. Como resolver essa questão? Então, assim, vamos pensar agora, tem em torno de 700 pessoas que estão, dos grupos que estavam fazendo esses atos de terrorismo, tem uma parte, 700 pessoas que estão presas. Tudo bem, pode-se dizer que essas pessoas estão tomando o primeiro choque de realidade, por exemplo, quando elas falavam de que os prisioneiros, os encarcerados, tinham um bom tratamento. Elas estão vendo que não é tão bom tratamento. Mas há algumas coisas, João, que não cabe prisão. Quer dizer, há uma parte significativa da população, por exemplo, que aprovou tudo que foi feito. Há uma parte da população que ainda defende isso. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, pensar uma dose de fármaco que não envenene a gente, né? Que não destrua o nosso tecido, porque nós estamos aí estremecidos, você falou muito bem, né? Como fazer uma dosagem, João, em que haja um certo choque de realidade, em que a gente comece a combater com mais veemência esses desserviços que pregam, inclusive para essas pessoas que estão alijadas da realidade. Antes de Brasília, do dia 8, muitos foram, evidentemente, sem saber que ia acontecer tudo aquilo. Sem dúvida. Muitos foram pela ideia, né? Alguns encamparam a ideia, muitos foram pagos e também muitos foram com aquela intenção. Essa que é a verdade. Por quê? Você imagina, se a depredação, né, se aquele crime todo, aquele terrorismo todo, tivesse sido praticado por todos, imagina o tamanho da destruição, né? Sim. Tinha ido prédio abaixo. Sim, sem dúvida. A destruição, né? Então, a destruição, quem provocou, foram alguns, eu diria até uma minoria, em relação àquela quantidade muito grande de manifestantes. Até porque manifestar não é crime, não é? Uhum. Manifestar não é crime, protestar não é crime. Depredar o patrimônio público ou privado é crime, não é? Evidentemente, não é? O pedir golpe de Estado está tipificado na Constituição como crime também. Exatamente. Não é? Aí é outra coisa. Isso aí, evidentemente, que enseja a prisão, não é? Então, é claro que os que estão presos são muito menos do que os que se manifestaram. Muito menos, né? E me parece que uma boa quantidade também já foi solta, não é, Tiago? Sim, sim. Então, é a tal da coisa. O problema é que muitas vezes, até mesmo defesas que se faz, defesas super justas que se podem fazer, não digo exatamente nisso, porque essa defesa aí eu acho que está desfocada, essa defesa de golpe e tudo, é absolutamente desfocada digamos assim, da realidade brasileira, isso não vai acontecer, mas
muitas defesas acabam perdendo algum sentido por causa de alguns que se excedem e cometem crimes. E aí, por uns, pode-se tirar os outros todos, né? Então, essa é uma questão que a filosofia invoca também para si por um momento, porque estamos vivendo um momento bastante conturbado na vida brasileira. Uma das coisas que a gente ensina no básico do básico das aulas de filosofia para qualquer pessoa é quando a gente fala de que a atitude filosófica ela traz duas questões, né? A filosofia ela traz duas atitudes. A primeira atitude seria uma atitude negativa, ou seja, em princípio a gente negar toda a realidade que está ao nosso lado, mas não negar no sentido simplesmente negar por negar tudo, eu acredito que nada existe e pronto. Não seria uma negação da imbecilização da pessoa, ou seja, da falta de base, negar todas as bases. A palavra imbecil vem de imbáculos, né? Aquele que não tem base. Então não seria uma negação imbecil, sem base, mas seria negar todas aquelas coisas que estão me dizendo, mas para imediatamente após a gente passar tudo aquilo que estão me dizendo por um critério, e esse critério tem que ser sempre racional, né? E por último, a atitude a chamada atitude positiva ou afirmativa, ou seja, a gente pegar todas aquelas realidades que a gente negou e a gente retira tudo aquilo que não tem consistência e pronto. Bom, neguei todas as coisas, passei por um critério, percebi que algumas coisas se mantêm, né? Mesmo passando por esse critério racional, elas se mantêm, então eu as sustento. E aquelas outras realidades que eu já neguei e elas não se sustentaram, eu vou substituí-las por algo mais consistente, mais efetivo. O que eu quero chamar a atenção para o nosso ouvinte, João, é que, inclusive assim, a gente citou o fato lá do absurdo do terrorismo em Brasília, você está coberto de razão, que se todos ali estivessem propensos a destruir, a fazer aqueles atos, né, que não é vandalismo, é de terrorismo efetivamente, teriam derrubado o prédio todo, né? Efetivamente teria tido morte, teriam depredado toda a esplanada dos ministérios e tal, né? Menos mal que isso não estava dado, né? Mas a minha chamada de atenção não é nem tanto em relação a essas pessoas, é para todos os ouvintes que estão nos assistindo agora, para ele perceber aquelas pessoas que tem próximo dela, que negam a realidade, que não aceita qualquer crítica, que não aceita qualquer fonte que não seja aquelas fontes, a gente já falou aqui das bolhas, né? Então, para esse tipo de pessoa, qual o remédio que a gente vai fazer enquanto sociedade, né? Aqui em Juazeiro, no Cariri, no Ceará, existem aquelas pessoas que jamais iriam para Brasília para depredar um negócio daquele, mas elas estão guardadas em um lugar e bebendo apenas aquele tipo de veneno, João, a doses homeopáticas, incapazes de pensar, por exemplo, a superação das suas frustrações em relação a qualquer realidade do Brasil, do mundo, etc. Né? Então elas criam uma estrutura fantasiosa, são embebidas dessas realidades de ódio, como eu estava falando, de odificação. E qual o remédio que a gente vai trazer para essas pessoas? A mensagem aí em relação a essa colocação do Tiago? Sim, João, temos a mensagem do nosso amigo Josimar. Josimar Lima, Antônio Josimar da Silva. O Antônio Josimar da Silva, que fala: os manifestantes, entre aspas, não sofreram tortura nenhuma, nem desapareceram misteriosamente, como já aconteceu nas antigas para quem era contra o poder. É uma realidade isso aí. E é forte isso, João, porque o Antônio Josimar nos diz, muito obrigado, Josimar, por sempre estar participando, né, conosco aqui. O que é que ele diz? Ele nos revela aquela insinuação que o ex-presidente fez quando, por exemplo, do impeachment da Dilma, que ele fez uma homenagem ao Ustra, o general Ustra, que era torturador, né? Foi um dos torturadores da Dilma. Que foi um dos torturadores da Dilma, exatamente, né? Exatamente. Aquele que
que o caso do filho do ex-presidente, que ironizou quando colocaram uma cobra na cela lá da Miriam Leitão, que estava grávida, né, quando foi torturada. Então, uma forma que o Josimar está dizendo, assim, nessa perspectiva, Josimar, que você está coberto de razão, assim, não foi feito isso. Isso seria já um modo das pessoas tomarem um chá de realidade. Mas o que eu tenho insistido aqui no dia de hoje, né, eu tenho insistido que essas pessoas, muito a duras penas, tomarão esse chá de realidade. Né? Fazendo um pouco aqui uma metáfora, né, qualquer palavra que comece com chá, o meu filho diz eu não quero. Né? Então ele não toma chá de absolutamente nada. Se você dissesse chá de sorvete, ele não quero, é chá, ele não toma. Então assim, se você já está resistente a tomar qualquer chá, né, como você vai tomar o chá de realidade? Como você vai começar a sair dessa realidade? Eu tenho ficado muito preocupado, né, não apenas, claro, com o que aconteceu lá. E eu tenho ficado muito feliz em relação ao que aconteceu lá na atuação da Polícia Federal. Eu espero que ela chegue, João, não a encher as prisões com todos os manifestantes que lá estavam, mas que a Polícia Federal chegue aos financiadores, aos que arquitetaram tudo aquilo ali, né? Porque se não chegar a isso, massa de manobra a gente vai encontrar bastante no Brasil. Né? A pesquisa que foi feita logo depois dos atos parece-me que em torno de 10% das pessoas no Brasil, dentre os pesquisados, aprovavam tudo que aconteceu ali. Então, 10% de 220 milhões de brasileiros é muita gente. Então, dentre esses aí, a gente pode perceber que tem muita gente para ser manobrada. Então, muitos outros poderão ser lançados, não é? Você sabe, então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Como favorável à democracia, porque 95%, não é? Aqui no Ceará, por exemplo, 95% foram contra isso. Né? Sim. E quase 90%, 85% foram completamente contra na pesquisa da Datafolha. Os 10% foram a favor porque, por exemplo, o Bolsonaro tirou quase 50% dos votos, não é? Sim. 49% mais dos votos votos. que na eleição dele mesmo. Como Trump tirou mais votos do que na eleição, Bolsonaro, na tentativa de reeleição, também tirou mais votos do que na eleição. Trump também lá. E Trump perdeu nos Estados Unidos a reeleição e Bolsonaro perdeu aqui. Tudo foi muito parecido. Sim. E são amigos e tudo foi muito parecido. Agora, se destes, não é? Se Bolsonaro teve 49% dos votos, por exemplo, sim. E apenas 10% concordaram com o que aconteceu, com tudo aquilo que aconteceu, acho que foi digamos assim, foi uma desaceleração no radicalismo geral, né? Então, é claro que se você analisar que 10% representam aí quase 20 milhões de brasileiros, mas digamos 10% de quem já tem opinião, porque a criançada ainda não é muito ligada à política e tudo, digamos aí uns 10 milhões, não é, que tem esse mesmo pensamento. No universo não é grande coisa, não é? É uma pena que tenha gente que tenha esse pensamento, mas houve uma desaceleração muito grande na ideia, não é? Nessa ideia que foi alimentada durante muito tempo, não é? Com tentativa de defenestrar as instituições, não é? De armar a população, para a população brigar, porque povo armado jamais será vencido, como se dizia, tudo. Acredito que a população, eu gostei dessa pesquisa, eu acho que a população deu uma resposta muito positiva a essa pesquisa, contra essa barbárie, contra isso tudo, né, em sua esmagadora maioria. Sim, não, vendo, né, a história, alguém pode olhar, Tiago está olhando o copo que está faltando 10% para encher e ainda está insatisfeito, mas assim, a minha preocupação, né, o que é que coloca na minha cabeça, 10% de brasileiros
com esse pensamento ainda no Brasil, diante de tudo que aconteceu, armado, né? Fechado para balanço, ou seja, incapaz de tomar os chás que qualquer pessoa possa fazer. Quer dizer, eu não estou trazendo aqui, nem estou dizendo que é bom nem que é ruim. Eu estou trazendo a questão, hoje, né, de todos os bate-papos que a gente está fazendo sobre política, acho que esse vai ser o que eu vou deixar mais aberto. Nós, né, devemos deixar mais aberto para os nossos ouvintes, porque assim, o que nós deveremos fazer, né, acho que é essa questão que fica para que os remédios que a democracia tem, né, as formulações de remédio que nós somos capazes de fazer, serão capazes de construir para que esses 10% possam, pelo menos, não ter a motivação ou força suficiente de pegar em armas, de destruir os outros, de continuar atrás de barricadas, de se dispor a ser massa de manobra desses próximos aí. Porque a gente pode reconstruir o Palácio do Planalto, os palácios lá, 1 milhão de vezes, e esses caras vão lá e destroem. Né? Tiago, aqui no Bate-Papo Filosófico de todas as sextas-feiras, aqui no Jornal Progresso. Abração bem forte, Tiago, e até a próxima sexta.